Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que iniciamos a quarta e a última noite da primeira edição do Congresso Brasileiro da Cultura Rio 2020. Um evento que está reunindo representantes de toda a cadeia produtiva da cultura do Brasil para debater, todas as quintas do mês de agosto, os desafios e soluções do setor diante da pandemia do Covid-19. Sabemos que os desafios são muitos, mas juntos poderemos compartilhar experiências, encontrar oportunidades e nos mobilizar numa aliança pela cultura do país. E, nesse sentido, é mais do que justo agradecer à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Lei de Incentivo da Cultura, do ISS, e ao patrocínio e incentivo do Centro Universitário IBMR. Para mediar a live de hoje, convido o gerente acadêmico do Centro Universitário IBMR, Matheus Freire. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, Zé Carlos, obrigado. Queria, de antemão, assim, agradecer a oportunidade, tá, em nome do BMR, e porque falar sobre esse tema hoje é essencial, né? Então, assim, hoje a live traz como tema a tecnologia e a educação na cultura do amanhã, com o painel A Relação entre a Educação e a Cultura em Nossa Formação, em que vamos discutir o quê? As estratégias educacionais de transmissão cultural no ensino público e privado. Então, para quem está assistindo aí, não esqueçam de enviar suas perguntas, tá? A participação é importantíssima para enriquecer assim, o nosso debate, tá? Esse é o momento para a gente poder fazer isso. Bom, e mandem suas perguntas, tá? E para compor a mesa, eu apresento os debatedores. Pituca Nirobi, que é escritora de literatura afro-brasileira. Boa noite, Pituca. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda. O Cláudio Rogério, produtor cultural do Amapá. Olá, Cláudio. Olá, boa noite. Saudações culturais. Saudações culturais. E José Brito, do canal Futura. Então... Boa noite a todos e todas, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Prazer. Bom, sejam todos bem-vindos. Tá? E, bom, só para dar uma dinâmica aqui, né? A ideia é a gente bater um papo mesmo, né? Todo mundo fazer as suas colocações para que a gente seja bem dinâmico, né? Para a gente dar oportunidade também às pessoas fazerem as suas perguntas, tá? Então, assim, como já o primeiro tópico, né? Já que a gente está falando aqui de cultura, basicamente, de transmissão cultural, como é que vocês estão vendo hoje, tá, nesse período de pandemia? Porque, assim, a gente tem uma mudança drástica de comportamento em diversos setores. Né? Como é que vocês estão enxergando aí essa aproximação da cultura ou não? Como é que vocês estão vendo aí todo o mainstream da cultura hoje, tá, com esse nosso cenário? Então a ideia é a gente bater um papo mesmo, falar sobre isso, e fiquem à vontade. Tá. Cláudio, pode ir. Fala aí. Tá, boa noite. Eu ia dizer primeiro as damas, né? Vamos lá, Pituca tá lá em cima, porque eu tenho uma temática para ela. Ficando no meio. Eu tenho uma temática para ela, para a gente debater aqui também. Então, assim, boa noite, saudações culturais, Zé Carlos. Obrigado, Zé Carlos. Matheus Freire também, nossas saudações. O José Brito. E a Pituca, que tivemos a satisfação de conversar ainda ontem, né, Pituca? E batemos um papo bem legal. Nós aqui no Amapá, né, estamos falando aqui do Amapá, Macapá, cidade banhada, a única capital banhada pelo rio Amazonas, né? E cortada pela linha do Equador, onde divide o mundo no meio, né? E aqui também a gente vivencia uma manifestação cultural, que é uma palavra-chave que eu quero deixar aqui para vocês e para quem está nos acompanhando, chamada Mar Abaixo, né? A nossa manifestação cultural, tá? Essa palavra eu vou estar falando muito, essa manifestação cultural eu vou estar falando muito, porque ela vai ser esse fio condutor de nós até vocês, para trocarmos essa experiência, essa ideia de como é a cultura aqui também no Amapá. Eu tenho dito, nós somos uma ilha, né? Nós somos a ilha do estado do Amapá, digo assim, porque os meios de transporte para cá é só fluvial e aéreo, né? E aqui
vive um povo maravilhoso, um povo que sabe receber com carinho a sociedade. Tem uma cultura maravilhosa e bela que o Brasil precisa conhecer, que é a manifestação do Marabás, que é a nossa cultura. Freire, tu falaste a respeito dessa situação, desse novo normal, né? O primeiro momento não foi diferente daqui do norte, daqui do Amapá, em relação às outras regiões. Quando o poder público e algumas ONGs se manifestaram em fazer alguma atividade de apoio aos segmentos artísticos e cultural do nosso Estado, a primeira coisa que veio foi parte da opinião pública, parte da população dizer: vocês vão deixar de investir no combate à pandemia para investir em cultura, para investir... Porque parou tudo também, né? O músico que fazia as noites parou, o cantor, o ator, a atriz, enfim, tudo parou. E esses artistas precisam desses recursos que tinham na noite amapaense, né? E com isso teve esse choque logo no começo da pandemia, que foi um negócio aqui horrível aqui dentro da capital, aqui em Macapá, para que a gente pudesse convencer a sociedade e a opinião pública que artista também come, que artista também veste, que artista tem família, né? E isso foi uma luta árdua que a sociedade civil organizou aqui e, assim, aos poucos foram conscientizando a população e parte da opinião pública em relação a isso. Mas o choque, o enfrentamento foi praticamente o mesmo. Infelizmente, o que os artistas e os produtores culturais têm passado com essa pandemia, né? Eu queria também aproveitar, já que a gente está nesse período, nosso novo normal, né? O nosso novo normal ele está linkado à tecnologia. Como a gente fala de transmissão cultural, eu acho que o Zé Brito o canal Futura está com um trabalho belíssimo, né? De levar a cultura. A gente tem uma aproximação muito grande das pessoas com a tecnologia. Vocês acham que isso facilita, ou está facilitando, ou impulsionando que a gente tenha uma visibilidade maior? Porque eu falo ou não. Porque assim, a gente está vendo no YouTube, culturalmente falando, na parte musical, por exemplo. Eu tenho uma ligação muito forte com a parte musical. A gente tem um mainstream muito forte ali trabalhando com as lives, a gente tem muito dinheiro rolando ali, a gente está tendo uma transferência do que a gente tinha da mídia de massa, tá, que era nos canais convencionais de comunicação, que a gente está indo para a tecnologia, para o YouTube, por exemplo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um canal democrático. Está faltando o quê para que isso tudo chegue, para que todo esse movimento chegue para cá também? Tá? Isso foi recriado após toda essa situação, né? A cultura teve, como você disse no início, acho que foi na sua fala, a cultura teve que se reinventar, né? As manifestações culturais as redes sociais foram as ferramentas com essas lives, com produções, grandes produções. Aqui mesmo em Macapá, a gente pode citar o exemplo que tem tido muito os movimentos culturais, tanto como escolas de sambas, grupos de marabaixo, movimentos juninos, festividades que existem nas comunidades afros e quilombolas, todas estão fazendo suas manifestações e suas devoções também de fé, de religiosidade, através dessas lives, né? E isso abrange um outro mercado que começou a aparecer produtoras de lives, né? Pessoas já trabalhando, se especializando mais nessa área. E os artistas também se aperfeiçoando, até de certo modo, no comportamento do falado, usar o microfone, das posturas de frente com a câmera. Agora não é só mais aquelas multidões que, aspas, tu não estás na frente delas, né? Estás na frente de uma câmera somente. Então, são outros comportamentos e outras, digamos assim, essas tecnologias acabaram trazendo outras atitudes no jeito do artista se comportar de frente à câmera, principalmente aquele que é da cultura popular, que é lá do município, do distrito, que não conseguia escoar sua arte e hoje tem essa facilidade.
Zé Carlos, seu áudio. Não estou ouvindo Zé Carlos. Acho que ele está com o áudio fechado. Oi. Tá. Primeiro, boa noite, né? Boa noite, é um prazer, né? Ter a todos e a todas, né? A todos e a Pituca. É importante a gente ouvir como está a expressão cultural, porque o Amapá, né, tá tão lá em cima, né? E é bacana a gente poder entender o que está acontecendo, né? Num território, né, que é tão distante a nível de informação que chega para nós aqui no Sudeste. Mas trazendo para o contexto dessa live, que é a transmissão da nossa cultura a partir da educação, né? E é esse o tema da live de hoje, desta live específica. Como tem sido a transmissão, né, das nossas ancestralidades, das influências que nós recebemos. Estamos colocando aqui como indígena, como afro, mas tantas outras, né, que, no caso, a gente recebe quando a gente fala no caráter de cultura ocidental, do Ocidente, que veio e descobriu o Brasil, né, que descobriu, para dizer a verdade, o Brasil já estava descoberto, né, desde sempre, né? Aí é algo depois que eu vou convidar até a essa percepção o José Brito, né? Que na nossa história, né, a gente fala, né, o Brasil foi descoberto, né? Eu falei, mas o índio já existia, né? O indígena já estava aqui. Foi descoberto por quem? Então, de que forma? Então, como é essa transmissão? Porque até onde eu me recordo na minha formação, né, eu nunca tive uma aula de nenhuma tradição indígena que pudesse fazer com que eu compreendesse e melhor respeitasse. Eu nunca tive uma única aula, né, das nossas influências afros que pudesse fazer com que eu tivesse um olhar maior e melhor de respeito e de compreensão. Então, como é essa transmissão, né, aí no Pará? Depois eu gostaria de ouvir com relação, né, no Amapá. Aí eu gostaria de ouvir a Pituca e, claro, né, aí toda a experiência e todo o conhecimento do canal Futura, né, que me convidou, inclusive, né, nas minhas pesquisas, ao tema desta live. Zé Carlos, a gente tem, eu quando fui convidado para essa roda de conversa, eu procurei aprofundar alguns conhecimentos a respeito do assunto também, e eu trouxe, eu acho que a produção tem aí, eu fiz uma gravação com a Laura do Marabaixo, né, que ela é pedagoga e marabaixeira. Marabaixeira é a nomenclatura dada à pessoa que toca, que milita dentro do segmento do Marabaixo. Eu gostaria que, se fosse possível, colocasse aí para a gente ver que, a partir dela, exatamente ela fala sobre isso. Ela tem um artigo que eu quero compartilhar com vocês também depois. Ela fala exatamente sobre essa situação da educação e a cultura dentro das comunidades. Tem como rodar aí? Olá, sou Laura do Marabaixo, sou pedagoga e hoje venho aqui falar um pouco dessa importância em que precisamos ter incluído na grade curricular, tanto estadual quanto municipal, o que nos garanta falar de uma temática que é muito importante, que eu tenho como um tema transversal, que perpassa por todas as disciplinas, que é o tema Marabaixo. A nossa cultura do Marabaixo, a nossa cultura do batuque. Infelizmente, nós não temos garantido isso dentro do currículo. E tudo isso é de suma importância para estarmos trabalhando com os nossos alunos, com os nossos professores no chão da escola. A importância dessa temática na construção histórica, política, educacional e social do nosso estado do Amapá. Nossa luta tem sido grande, muito árdua, mas infelizmente ainda não conseguimos colocar dentro do currículo essa especificidade. Algo que fale de nós, que fale dos saberes, dos costumes direcionados às nossas tradições locais. Mas nós não desistimos,
porque deixar de falar da Lei 10.639 é deixar de falar de nós, é deixar de falar dos nossos saberes ancestrais, é deixar de desconhecer toda essa herança e riqueza cultural de grande relevância para a educação amapaense. Perfeito. Uau, tá aí Zé Brito. Tá aí. Belas palavras. Vou aceitar o convite, a provocação para a gente entrar no debate. Em primeiro lugar, boa noite. Segura aí, Pituca, porque você viu, né? Não, eu não consegui ouvir nada do vídeo. Não? Não. Mas tudo bem. Eu tenho uma noção do que é. Pode falar, Zé. Bom, em primeiro lugar, atendendo a Pituca aqui, nós tivemos uma grata colaboração de uma moradora da região que trouxe muita vivência, muita democracia, muita história, né, em virtude da ausência de grande parte da cultura brasileira em processos educacionais, Pituca. Então, a fala falou justamente sobre a desigualdade, falou sobre a não valorização de aspectos regionais nas agendas do currículo das escolas brasileiras, citou inclusive a Lei 10.639, né, que traz a informação sobre a história, a cultura afro-brasileira nos currículos e de que maneira, né, vivemos em uma sociedade que ainda enfrenta muitos desafios para ter isso. Então, antes de mais nada, antes do meu próprio boa noite, só traduzindo para você, já que você não teve a oportunidade de ver, de ouvir o vídeo que mostramos aqui agora. Então, Zé Carlos, obrigado pelo convite, Matheus, Pituca, Cláudio, Rogério, é um prazer estar aqui com vocês, tá? A minha contribuição aqui vai muito no intuito de reforçar esse debate, né? A gente sabe que a pandemia fez com que não só o Brasil, mas o mundo, de uma maneira ou de outra, avançasse 5 anos em 5 meses. Estamos vivendo grandes debates de uma forma para a qual nós não nos preparamos e, obviamente, eu acho que a despeito de tudo que está acontecendo no mundo, estamos vendo dia a dia debates sobre privação de direitos, debates sobre desigualdade, debates sobre não fomento a algumas áreas, como propriamente o setor cultural no país, né? A gente estava comentando aqui agora há pouco, o Matheus citou, a questão dos músicos, a questão de quem está no mainstream ali, obviamente os primeiros, ou um dos primeiros grupos a serem impactados economicamente com a pandemia e talvez um dos últimos que vão conseguir ter ali um evento presencial, né, um fomento de toda a estrutura de pequenas apresentações ou de conjuntos musicais, teatrais. Então acho que antes de mais nada é sempre importante a gente ter uma noção do contexto, né, de que maneira há sim uma discussão muito séria sobre acesso à tecnologia. Não dá para falar sobre educação, sobre inovação, sem ter uma noção muito clara de que país nós vivemos, de que contexto social nós vivemos e da lacuna que ainda existe para difundir uma série de benefícios garantidos em Constituição que não são oferecidos a boa parte da população brasileira. Então, Zé Carlos, trazendo um pouco para você da experiência que eu tenho com o Canal Futura, eu sou jornalista, publicitário, mestre em ciências sociais e trabalho há 15 anos na Fundação Roberto Marinho. Então, para a gente, é sempre uma oportunidade de tentar trabalhar junto com educadores, junto com jovens e junto com famílias. Então, nessa perspectiva de trazer um apoio para a formação, para que as pessoas possam ter, em diferentes modelos de ferramenta tecnológica, né, seja com um papel e uma caneta, seja com um telefone, seja com uma metodologia de uma ciranda de roda, né, a gente está muito sempre associando a tecnologia a uma questão de eletrônicos, e a tecnologia está em muitos processos de inovação que já acontecem embaixo de uma árvore, que já acontecem num poema, que já acontecem numa maneira de você inverter uma sala de aula. A gente discute muito como professores, né, que têm que se capacitar rapidamente para enfrentar esse tipo de discussão. O Cláudio estava trazendo aqui, né, no início da sua fala, Cláudio, falando sobre posicionamento de câmera, né, iluminação. Imagine você quantos professores hoje estão tendo a dificuldade do 3G, do 4G, de poder se comunicar com seus alunos, quantos alunos hoje estão privados de direitos. Sem né, internet, né? Tem muito aluno que também vai para a escola para ter um prato de comida, e obviamente você não tendo a rotina de uma escola, você tira a estrutura de uma família inteira, independente de classe social, mas sobretudo para quem está ali contando com a escola pública. Então acho que a provocação para a gente poder também ter mais debate aqui, eu não ficar trazendo muitas perspectivas, que eu acho que a gente ainda tem muito tempo para o debate, eu acho que para se falar de tecnologia, para se falar de educação,
a gente tem que partir do conceito, do contexto social que a gente vive nesse país, e que para ser mais eficaz, para ser mais inclusivo, a gente tem que pensar em metodologias que garantam acesso, né? O direito à educação está baseado na Constituição, e a gente teve aí, nessa semana, uma discussão sobre o Fundeb, né, que é uma das ferramentas tão importantes para a alocação de recursos a municípios para poderem ter condições de propor políticas públicas de educação, e hora vista, né, a gente está em 2020 e um processo como esse, que era para ser política pública, está sendo votado e foi votado só agora. Né, então a gente tem assim, uma grande responsabilidade de fazer com que esses recursos garantam a integração de uma agenda tão importante como a da cultura com a educação, porque não são dissociadas, né? Uma coisa não se faz sem a outra, né? Um povo educado é um povo culto é um povo educado, então a gente sabe que não tem exatamente um limite ali, tem uma soma. Mas eu trago só essas provocações para o início do nosso bate-papo. Boa noite para todo mundo, obrigado aí pela participação, Zé Carlos. Bacana. Zé Brito, eu só queria, aproveitando aí sua deixa, até para informar que o Algemiro da Silva Carai Mirim, né, ele teve problemas na conexão na internet, por isso que ele não pôde participar do nosso debate hoje. Tá? Aproveitando que você falou de inclusão... Olha como é difícil, né? A gente tentando fazer um debate, trazendo diversidade, tendo a complexidade da internet nesse país, e ele se mostra na nossa cara, como ainda precisamos avançar muito enquanto nação para oferecer condições de, enfim, não do debate, que o debate ele acontece, mas para a gente poder estar junto, né, Matheus? Exato, e assim, me causa, eu tenho um certo receio, eu tenho medo, inclusive, quando você fala da tecnologia e inclusão, porque a gente sabe que na transmissão cultural, através da oralidade, né, isso sempre esteve presente na cultura brasileira, mas quando a gente migra para a internet, a gente está falando de outros elementos, né, como códigos binários e números, enfim, onde a gente, ao mesmo tempo que se fala, né, na linha de frente, olha, a gente consegue trabalhar com transmissão, mas ao mesmo tempo a gente tem ali, a gente sabe que as visualizações vão fazer um estreitamento, então quem tem mais views, quem tem mais visualização, quem tem mais poder ali dentro tecnológico é que vai aparecer. Fora a questão, e aí a gente está falando da inclusão, né? E quando a gente limita a ação da oralidade, né, o contato, aquele samba de roda, é que eu conversando com o Zé Carlos, eu falei muito do samba de recôncavo, porque eu sou de Salvador, sou do Bahia, então faz parte da minha cultura, e a gente tem isso, né, colocado de lado por um tempo, por uma questão pandêmica, e a gente tinha uma tecnologia que deveria ser democrática, mas não é. Tá? E aí a gente tem não só a não inclusão por uma limitação tecnológica, mas quando existe a tecnologia, tá? Existem outros elementos ali por trás que vão limitar o acesso, a visualização. A mensagem não consegue chegar. E quando não chega distorcida, né? E quando a mensagem não chega distorcida. Exatamente. Então, e já que a gente está falando de sala de aula, de uma forma de educação, e eu vou lembrar muito, aí já falando, colocando a Pituca na conversa, eu lembro quando meu filho nasceu, o mais velho, eu tenho um amigo lá de Salvador, que é do movimento negro, enfim, ele me deu um livro de presente, tá? Esse livro aqui, ó. Conhece esse? Muito legal, mas, e aí eu lembrei da minha época de escola, eu não tive nenhum contato com isso aqui, nenhum. Aliás, vou até colaborar contigo, Pituca, para fazer uma provocação, viu, Pituca? Eu me recordo que quando as únicas menções que eu me recordo, né, da presença africana, da presença afro, que é a presença afro, negro é 50% do Brasil, no mínimo, né? Eu não sei, não me lembro dos dados estatísticos 74%. Aqui. Quanto? 74%. Para você ver realmente como até eu estou distante, né? Como todos nós estamos distantes. E eu me recordo que as figuras que me vêm à mente é o negro, né? Acorrentado, sentado, e o senhor escravagista, né? É grandão, enorme, né? E ali, entendeu? É a figura que nós temos. Não me vem nenhuma figura do negro como rei, como rainha da sua plenitude, da ancestralidade, das suas totalidades de influência, né? Que poderiam tanto servir para a nossa formação e nós mesmo nos entendermos o que nós somos, como nós somos, né?
Então, aí eu te convido também na extensão, né, do que o próprio, né, Matheus comentou, né, que nunca viu, né, esse livro na formação dele, e a única coisa que eu tenho como história é essa. Qual a saída para nós com relação a isso, se não for a educação e mudar essa transmissão? E aí, novamente, né, o Canal Futura, que tem tantas orientações nesse sentido, e depois, né, ouvir também o Cláudio. Bem, primeiro, boa noite, né? Pituca significa, é um nome indígena, Guarani significa criança veloz. Eu venho de uma família mista, né? Por parte do meu pai, descendo dos negros bantus vindo de Angola, que falavam a língua quibumbo e quicongo, e por parte da minha mãe, sou uma mistura dos tupinambás, os índios que habitavam aqui o estado do Rio de Janeiro. Eu nasci na ilha de Marambaia, num quilombo, né, numa comunidade mista, né? E desde pequena eu já sempre me enxerguei como negra, porque vim de uma base estruturada, né? Meu pai consciente de que teve 7 filhos negros, e meu pai, então, ele sempre falou que ele não queria ver nenhum dos filhos lavando pinico de branco, né? Que a gente tinha que estudar. Então, todos os 7 filhos, dentro da medida do possível, todo mundo se formou em nível superior, né? Outra coisa que meu pai também dizia, que a gente tinha que ter um teto, né? Que o homem tem um pedacinho de chão, ele fica, né, desprovido, né? Ele fica abandonado. Então, dentro da medida do possível, também os 7 filhos conseguiram conquistar, ter a sua casa própria, ter seu pedacinho de terra, né? E meu pai sempre, minha mãe, meu pai, hoje minha mãe com 95 anos, ela ainda fala, ainda reclama dessa situação do país, né? Então a gente foi criado num ambiente de segurança, de uma estrutura familiar, embora pobre, mas com um contexto familiar muito presente. Então a gente cresceu muito forte e determinados. E quando eu saí de lá, eu saí com 14 para 15 anos, quando eu saí da ilha de Marambaia, que eu deparei com esse mundo aqui no continente. E tive muito problema, muita dificuldade na escola, né? Porque eu era, assim, eu tinha 4 quesitos que me discriminava. Primeiro, eu era mulher, negra, pobre e quilombola, né? Então eu tinha todos os atrativos para dar errado diante da sociedade. E eu fiz isso, fui na contramão, né, disso. E é isso que eu passo para os jovens com quem eu trabalho. Ter força, resiliência. Porque o que acontece com o nosso país, né? A gente vive com um racismo estrutural. O nosso país, ele está estruturado para atender a minoria branca, né? Tudo nosso, toda a estrutura governamental, todo o nosso processo é para manter o rico rico e o pobre pobre. É para manter a população, né, escravizada. A escravidão só mudou o parâmetro da coisa, né? A gente continua. Nossos navios negreiros hoje, o que são? São nossos BRTs lotados, são nossos ônibus lotados, né? São nossos trens lotados, né? As senzalas, céu aberto, o que são? São nossas Minha Casa Minha Vida, que eles jogam nos cantões mais afastados dos grandes centros e não dá a mínima infraestrutura, não dá uma escola, não dá um posto de saúde, não dá uma capacitação para que esse povo, né, para que esta população
possa se equiparar, possa ascender, né? Então, a nossa estrutura é eurocentrada, ela só vê o branco e continua da colonização. Saiu do período colonial, entramos para a República, mas quem é que veio com isso? Quem é que veio? Foi a elite branca, e que vai querer continuar mamando na teta e nós trabalharmos para eles, né? Então, eles nunca vão permitir que a educação seja o que realmente é. O que é a educação? A educação é um processo que a gente de luta, né? Um processo que forma um ser pensante, que forma uma pessoa para alguma coisa. Mas dentro da nossa sociedade, né, dentro da nossa estrutura, que é elitizada, que é eurocêntrica, que nega o indígena, que nega o negro, que nega o cigano, qualquer um que não seja o branco, e eles determinaram como uma elite superior, o que eles fazem? Ele usa a instituição escola para moldar o preconceito, o racismo. Porque a nossa escola hoje, ela é uma escola preconceituosa e racista, porque ela não trabalha a igualdade, ela não está ali para acabar com a desigualdade. A instituição não está ali para formar cidadãos, ela está ali para manipular. Daí as nossas leis, que são feitas, mas não são aplicadas. Daí a nossa história, que a gente não conhece a história do negro, a gente não conhece a história do indígena, né? A gente não sabe, não vê nos livros. Por que não vai estar nos livros? Porque como a nossa educação ela é uma instituição educacional presa a uma estrutura, né, governamental montada para aquilo, a gente vai ter leis como temos a Lei 10.639, que foi alterada para a Lei 11.645, que é uma lei que hoje ela foi alterada para incluir os indígenas e não sai do papel, sabe? Não sai do papel. Sempre foi negado o conhecimento, a função verdadeira da educação no Brasil não existe. Nós não somos um país democrático. A gente finge ser um país democrático, mas nós não somos um país democrático. A luta dos movimentos é uma luta para a equidade e diminuir essa desigualdade. Mas dizer que o nosso país é um país democrático não é. Um exemplo super simples. Nosso presidente atual, quando ele botou um Brasil para todos, ele botou 5 crianças olhando para a bandeira do Brasil, né? As crianças embaixo, uma bandeira do Brasil. 5 brancos, louros. Se fosse um país, se nós fôssemos realmente um país democrático, ele colocaria um índio, um indígena, um negro, um asiático, um branco, um mestiço, mas não foi isso que aconteceu, não é isso que acontece. Não precisa ir longe, como que a gente vai falar de tecnologia? Daí o exemplo do Agemiro, que não conseguiu entrar porque não tem internet. Então, a gente vive no Brasil de faz de conta. Quer ver um exemplo? Eu fiz até aqui uma colinha. Olha como que nós ainda estamos longe de um país democrático, né? Em 2017, a Unesco apontou
o Brasil com uma desigualdade de 30%, gente, da renda do Brasil está na mão da população rica, tá? E o que sobrou para o pobre? Nada. A população, 55% do brasileiro, do povo brasileiro, só tem o primeiro grau. 55% da população brasileira só tem o primeiro grau, tá? 35% tem o ensino médio e 10% tem diploma de nível superior. Nós somos 209 milhões de brasileiros. Olha o disparate que nós vivemos. Olha a distância que a gente tem, esse buraco, né? Esse poço sem fundo. Isso reflete em tudo, na nossa cultura, na nossa forma de ser, de viver, em tudo. A nossa economia está na mão da minoria, a população morrendo de fome, né? A população está carente de cultura, está carente de educação, está carente de socialismo, porque nos obriga a gente viver isolado, com medo das coisas, mas isso é estrutural, né? O pavor que se coloca é também estrutural, porque toda crise que entra num país, a estrutura é balançada, é sacudida, né? E essa estrutura, ela tem que definir quem morre e quem fica vivo, quem paga a conta e quem paga a conta no nosso país somos nós. Quando você falou, Zé Carlos, que você não vê o negro, né, na história, porque a formação do Brasil já existia, o Brasil já estava descoberto, né, porque ninguém descobriu, né, o europeu invadiu um país que já estava colonizado, com uma sociedade que o eurocêntrico colocou como primitiva, porque era diferente da dele, traz o que vem para o Brasil do europeu, do português, né? Foi a escória de Portugal. Aqui era aquela prisão que lá em Portugal, os delinquentes, as prostitutas, os malandros, vinham para cá, manda para o Brasil, porque aqui era o castigo. E o que veio para o Brasil dos negros vieram reis, rainhas, príncipes e princesas, né? Vieram o que era de melhor. Por quê? Porque quando havia guerra entre as tribos, as comunidades africanas, já era prática entre os africanos dominar o poder, ou seja, dominava os cabeças pensantes daquela tribo vencida, né? Eles pegavam, eles se desfaziam dos poderosos, dos intelectuais, para poder dominar o povo. Então, uma forma que eles tiveram de se livrar foi, aproveitando que os portugueses lá chegaram para fazer o tráfico, eram os chefes, os reis, rainhas, os príncipes e as princesas. Foram que chegaram aqui, né? E só que isso tudo é negado. Por que é negado? Você imagine, gente, nós somos 74% da população excluída do Brasil, contando com indígena, com negro, com mestiços, né? Os não brancos. Somos 74, um pouquinho mais, né? Vocês imaginem se nós tivermos
a equidade, a igualdade, a gente massacra o branco. A gente engole. Então, essa questão estrutural, ela é proposital. Ela está aqui para fingir aquele ditado, para inglês ver. É isso. Eu finjo que te dou, mas na verdade eu não te dou. Eu vou te moldar para você agir como eu quero que você haja. Então, a nossa educação, ela passa por isso. Eu sou fruto de uma tentativa, de uma mudança que foi a questão dos CIEPs, né? Quando o Brizola e o Darcy Ribeiro pensaram na proposta de uma escola realmente formadora, uma escola para dar a igualdade de condições, uma escola para criar cidadãos, porque o Brizola tinha vindo do exílio, tinha convivido e percebido o que era o racismo estrutural, ele já veio com as ideias novas para uma mudança. Então, o CIEP foi a primeira tentativa que realmente eu participei. Eu fui ser animadora cultural do segundo CIEP que foi construído no Rio de Janeiro. E a proposta do CIEP era uma educação dentro da realidade daquelas crianças, onde as crianças tinham 4 refeições por dia, café da manhã, almoço, lanche e jantar. Comida de qualidade. Nós tínhamos, dentro do CIEP, o laboratório, nós tínhamos um dentista, nós tínhamos um médico que assistia não só as crianças, mas as suas famílias também. Então, as crianças não tinham cárie, porque os dentistas que estavam em cada CIEP cuidavam daquelas crianças. A gente tinha uma biblioteca de ponta. A biblioteca tinha todos os livros que você possa imaginar, filosofia, sociologia, biologia, até aqueles estudos sociais, e tinha uma biblioteca ampla, tinha televisão, tinha vídeo, os vídeos tinham vídeos educacionais, tinham vídeos culturais, a gente tinha os profissionais, eu era animadora cultural, eu era uma atriz e uma professora de teatro, então a gente trabalhava a arte-educação, a gente pegava por exemplo, o vovô viu a uva, né? Aquele velho ditado, a gente pegava o que o professor estava dando, o vovô viu a uva, e nós, os artistas, o professor de educação física, a gente trabalhava, esse vovô viu a uva, quem era esse vovô? Da onde veio esse vovô? Quem plantou a uva? Qual era a condição da terra para se plantar a uva? Quem colhia a uva? Quem comercializava a uva? Quem comia esta uva? Então, a gente passava pelo todo o processo, economia, história, filosofia, através de contação de história, através do teatro, através das manifestações artísticas e culturais da região, entendeu? Então, é isso. A gente tem que pensar na questão do estrutural. A gente tem que mudar o estrutural para mudar o institucional, que é a escola, que é para a gente poder aplicar, sim, os nossos direitos, né? É botar as leis todas em vigor, porque temos muita lei toda no papel e nenhuma em prática, né? Exato. É por aí. Pituca, aproveitando, né? Eu vou perguntar para o Zé Brito, até pegando essa temática, só informando aqui, a Andréia perguntou qual era o nome do livro, tá? É Agbalá, tá? O nome do livro. Agbalá significa na língua iorubá, né? Um pedaço da África plantado em cada negro que veio para o Brasil durante a escravidão. É um livro bem bonito,
Agbalá, vocês podem procurar no Google, vocês vão achar, da Marilda Castanha. Bom, uma pergunta da Rosânia, mas eu vou linkar com o Zé Brito, de qual a importância da literatura infantil brasileira. Essa pergunta foi para a Pituca, tá? Qual a importância da literatura infantil na temática afro como fator de pertencimento e fortalecimento da identidade negra? Mas aí, para guardar um pouco, eu queria pedir para o José Brito o seguinte, queria perguntar, o Canal Futura tem as teleaulas, né? E dentro das teleaulas, como é que essa temática pode ser trabalhada ou é trabalhada? A gente vê muito que no Brasil, tá, tem uma pesquisa que eu estava lendo recentemente, que essa temática na escola, né, é trabalhada apenas pela questão ética, na grande maioria, né, para o não discriminar. E não verdadeiramente você pega a cultura africana e trabalha como um elemento da cultura mundial, enfim, inserida a sua importância no mundo. Como é que o Canal Futura trabalha, se vocês trabalham isso dentro da teleaula, né, a importância disso, e depois a Pituca também falando qual a importância da literatura infantil dessa temática. O Cláudio, tá, eu queria também botar no debate aí para a gente esquentar isso. Vamos lá. Então tá bom. Acho que em primeiro lugar a gente tem que ter a tranquilidade e a honra de contar com uma aula dessa da Pituca aqui. Né? Eu acho que é sempre um local de fala, né, Pituca? Você está aqui dentro de um espaço de debate, a única mulher dentro desse espaço de debate. Você falou tão bem da questão do racismo nesse país. Olha o meu local de fala. Eu sou um homem branco, hétero, de classe média, um cargo de poder. Então isso tem que mudar. Realmente, e a gente não muda o mundo sem que a gente fortaleça o debate com as gerações. Então, se eu posso dar uma única dica para que a gente possa ter estímulo para fortalecer esse debate, eu tenho uma filha de 7 anos que está numa fase de alfabetização. A dica que eu dou é: leia mais autores negros, leia mais autoras feministas. Nós temos tanta história para ser contada nesse país, e que se a gente conseguir valorizar não só a Lei 10.639, a 10.645, para que a gente possa ter a aplicabilidade dela, mas isso realmente é um espaço que precisa, sim, da atenção, precisa sim da valorização e precisa de que a sociedade entenda que isso precisa mudar. Né? Eu agradeço muito a oportunidade de ouvir um discurso como esse da Pituca e referendo, obviamente, uma fala como essa, que eu acho que é tão elucidadora para essa audiência que está nos vendo aqui e para esse grupo de colegas, né, que tem cada um com a sua trajetória, cada um com a sua responsabilidade, cada um com a sua biografia associada à área de educação, à área da cultura e aos seus valores, mas que a gente realmente não muda um país, sobretudo com um governo como esse, sem espaços de tensão e de debate. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer as palavras da Pituca, é uma honra poder dar com esse tipo de reflexão num espaço como esse, que a gente consiga mudar o país. Respondendo a sua pergunta, Matheus, o Futura, ele tem uma prática dialógica, né? A gente conversa muito sobre a pedagogia do oprimido, sobre os aprendizados de Paulo Freire, né? A gente sabe que existe toda uma conjuntura regional nesse país, e o Futura produz videoaulas. O Futura produz com educadores, o Futura produz com juventudes. Nós temos diversos modelos de participação, e tão importante para um projeto como o Futura, que representa uma aliança de parceiros em função da educação e da agenda de direitos, tão importante quanto levar algo a público, é mostrar ao público como esse produto foi feito, é mostrar quem fez parte da discussão, quem elaborou a pauta, quem elaborou aquela escolha de assunto. Então nós temos todo ano, vou te dar só alguns exemplos aqui, Matheus, todo ano nós temos um documentário que recebe uma verba para ser feito e para ser produzido, e sempre sobre a agenda de direitos. O documentário que aconteceu no ano passado, está ao ar hoje em dia, no Futura Play e nas nossas plataformas, é um documentário chamado Prova Escrita. Prova Escrita é um documentário que parte da experiência de uma professora, de uma educadora, que identificou nos rabiscos da escola uma oportunidade de escuta dos seus alunos. Quais eram as questões manifestadas nas paredes, nos banheiros, numa escola pública, e que realmente demandassem debate. Ela teve a capacidade de escutar esses alunos, e a partir dessas intervenções, que podem ser chamadas de pichações, de rabiscos ou até de arte, ela conseguiu trazer a comunidade escolar para participar mais da escola. As aulas, né, o Futura sabe que ele não tem um papel que substitui o papel do educador e nem que substitui o papel da escola, mas sim, nas nossas práticas, a gente amplia
a possibilidade do repertório cultural, sobretudo com curtas-metragens, sobretudo com podcast, sobretudo com metodologia, oficinas de formação, né? A gente falou aqui agora há pouco sobre a pandemia, de que maneira os professores tiveram que se reinventar nessa pandemia, de que maneira fazer isso sem recurso financeiro, num país racista, com dificuldade de acesso à tecnologia e à agenda da educação. Não existe milagre econômico, nós estamos vendo aí as filas nas agências da Caixa Econômica Federal por um auxílio para um momento como esse, o quanto é importante, né, a gente saber que a economia gira quando o povo tem acesso a recurso, e que num país desigual o acesso a recurso não se dá da noite para o dia com uma forma mágica. Então é preciso ter condições para a gente poder enfrentar um momento como esse. E nas nossas metodologias, o Futura produz em sinergia. Ele produz em sinergia com diferentes camadas de juventude, de diferentes camadas de educadores que procuram, obviamente, oportunidades de trazerem a sua visão de mundo e tensionarem, né? Que não são as respostas que movem o mundo, né? São as perguntas. Procure saber mais, duvide mais, procure entender mais se aquilo de fato, né? O Zé Carlos falou agora há pouco aí no início da live sobre informações falsas. Nós vamos vivenciar agora mais uma vez uma carnificina aí numa época de eleição, uma quantidade absurda de informações que estão circulando pelos ambientes digitais e que numa carga muito nefasta conseguem mudar a opinião, né? Imagino que vocês tenham nos grupos de família, nos grupos de amigos, pessoas com opiniões sobre política, sobre cultura, sobre a agenda de gênero, sobre a agenda de direito, sobre a agenda da educação, e que estão pautadas aí por uma informação que nem sempre tem uma verificação de fatos. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, Matheus, nas teleaulas que o Futura tem feitas pelo telecurso, né, o telecurso é uma metodologia da Fundação Roberto Marinho que virou política pública de apoio às secretarias de educação em estados brasileiros, justamente para poder reforçar o aprendizado de quem saiu da escola, de quem teve que abdicar dos bancos escolares para trabalhar ou para correr atrás de um sustento. Como é que você permite que uma nova geração, imagine uma geração de uma empregada doméstica ou de uma funcionária que, obviamente, tem outros anseios, quer abrir um negócio, quer ter mais letramento, quer ter mais condições de vida e não quer seguir, talvez, os passos da geração passada? Como é que você traz essa geração passada de novo para um processo de aprendizado? É difícil, né? É difícil você trazer de novo a empatia, é difícil você trazer de novo as condições, mas o que a gente procura fazer é, junto com comunidades acadêmicas, junto com atores locais e com profissionais de educação, estimular com que pessoas possam retornar aos bancos escolares e outras gerações possam ter uma nova trajetória para que realmente, né, de tantos indicadores que a Pituca tocou aí ao longo dessa live, eles não mudam da noite para o dia. É preciso um trabalho realmente sistemático para que daqui a 50 anos, daqui a 40 anos, daqui a 30 anos, a gente consiga acelerar esses indicadores. Eles são realmente lamentáveis e acho que a educação vai ser sempre a base de tudo, desde pequeno. Porque eu posso tomar, assim, eu estou na área de educação já há bastante tempo, né, já 19 anos, e na área privada de ensino, né, então, que é um recorte bem específico. E eu venho de Salvador, né, então eu vou dizer, dentro do ensino privado, dificilmente, tá, e aí eu estou em dois sítios diferentes, eu vou estar em Salvador e no Rio de Janeiro, né, agora, atualmente, eu estou no Rio de Janeiro, e é uma temática, né, que geralmente eu coloco e a gente discute em sala de aula. E um dia, esse início do ano, foi me questionado isso: professor, aqui a gente não tem nenhum professor negro? E aí eu perguntei, até tem, tá? Mas proporcionalmente é uma parcela extremamente pequena. E eu respondi, o problema não é ter ou não ter, o problema é que não chega. Tá? Eles não conseguem chegar. E esse é um ponto que a Pituca colocou. Assim, da mesma forma que na escola, eu estudando em Salvador, eu quase não tive contato, ou apenas existia uma formalidade em falar do índio ou falar do negro, tá? Enquanto currículo escolar, não necessariamente acredito que deveria estar dentro de um projeto pedagógico. Tá? Dentro do ensino privado hoje, eu não vejo o negro conseguir nem chegar lá. Então, e a gente está falando do negro pela voz da Pituca, mas também acho que o Cláudio pode falar um pouquinho, tá, sobre... E ele falou logo no início, né, lá do Cultura do Amapá,
e de todos os problemas e a dificuldade que eles têm de poder chegar até aqui, tá? Poder difundir o que as pessoas conheçam. E eu queria ouvir do Cláudio rapidinho sobre isso e depois voltar, Pituca, a pergunta da Rosânia, né? Que é qual a importância da literatura infantil na temática afro, como pertencimento e fortalecimento da identidade negra. Tá? Ela fez essa pergunta. Eu queria só que o Cláudio... É para eu responder agora? Você pode responder, depois o Cláudio fala sobre a outra pergunta da Ana Paula. Tá, então sou eu? Isso. Sim. A Osana Nascimento, né? É uma quilombola também, uma grande amiga, e a gente está nessa luta junto. Bem, respondendo a importância da literatura infantil na temática afro. Aquilo que eu coloquei, né? A nossa educação, a gente não se vê incluído, o negro não está incluído, não está incluído na televisão, não está incluído nos livros, e também não está incluído dentro da escola, porque na escola o nosso material didático, quando fala do negro, conta uma história, é sempre de chibatada, é sempre ele numa posição inferior, ele sempre como um bandido ou coisa desse gênero, sempre menosprezando. Não se tem uma história, não se conta uma história, não se valoriza uma história. Como a tradição africana, né, a afro-brasileira, né, a nossa ancestralidade, assim como a indígena, dentro da oralidade, através da contação de história, através da conversa, nós, né, o movimento negro, os negros que começaram a se intelectualizar mais, a estudar mais, a gente percebeu a importância de se colocar no papel as nossas histórias, por 3 motivos. Primeiro, para não se perder, porque quando morre um ancião, se não tiver alguém para dar continuidade àquela história, a história se perde, né? E a gente percebeu no país que, como é o nosso, a gente vale o que está escrito. Então, a importância da gente botar a nossa oralidade, como eu tenho esse livro infantil, que eu venho contando a história do meu bisavô de uma forma literária, não tem peso aqui nesse livro, eu não conto a história de chibatada, da desgraça, da miséria, eu conto o lado que a nossa sociedade não permite que o negro veja ou sinta ou se reconheça como inteligente, como um povo feliz, como um povo capaz. Então, nessa história aqui, eu falo das tradições do Cabu, ele aprende com a mãe a lidar com a terra, a plantar, a conhecer a planta medicinal, a diferença da planta medicinal, do veneno, do alimento. Ele aprende com o pai, né, a respeitar os mais velhos pela sabedoria que esse mais velho traz. Então, a história que eu procuro passar é a valorização do negro quanto ser pensante, quanto um ser humano que a nossa sociedade forja, né, impõe que a gente fique na invisibilidade. Esse outro livro aqui conta a história do Cabu. São dois jovens, né? Petula, aos 12 anos de idade, é uma história verídica, né? Como essa aqui também. Aos 12 anos de idade, fui tomar conta de um quilombo. Por quê? Porque a polícia entrou, levou a maioria dos homens,
das mulheres, dos adultos, deixaram as crianças pequenas e os velhos que não serviam mais para nada. E ela, então, com 12 anos, assumiu um quilombo. Mas aí ela encontra Cabu, um jovem, que se apaixonam e os dois vão lutar pela liberdade, a continuidade daquele quilombo, ajudar aquelas crianças. Então, é uma história de luta, de amor, mas não fala da miséria, da desgraça, fala da luta, da força do homem, da força da mulher. Então, é muito importante que a gente divulgue e leia, assim, as histórias feitas por negros, para os negros, porque a gente conta aquilo que a nossa sociedade joga para debaixo do tapete, que ela tenta esconder, né? Então, minha preocupação é essa, contar a história do negro. Eu procuro contar as histórias que eu ouvi dos meus irmãos mais velhos, que eu ouço da minha mãe, que eu ouvi dos mais velhos nas comunidades quilombolas por onde eu passo, histórias de superação, histórias de esperança, de certeza que nós estamos aqui para mudar esse jogo. Porque a gente foi feito, né? A mulher negra, ela é forjada para ser uma guerreira, para lutar o tempo todo. A gente não foi criada para ser dondoca, né? Nós não fomos criadas para tentar ficar fazendo crochê, bordando, esperando o marido chegar. A gente foi forjada na luta, né? de enfrentamento. E é isso que a gente faz. Então, a literatura que eu procuro externalizar para as crianças é mostrar a força que tem um indígena, a força que tem um pobre, a força que tem um negro, né? A coragem de enfrentar a vida, porque, gente, para a gente viver nesse país, a gente tem que ter muita coragem, porque é um desafio. Há 24 horas a gente deita com um desafio que a gente não sabe se vai acordar, no dia seguinte a gente não sabe se vai voltar vivo, né? Se a gente vai sair, vai voltar vivo. A gente luta para não passar fome, a gente luta para não ficar doente, porque se a gente ficar doente não tem sistema de saúde. A gente anda quilômetros para chegar até um ponto de ônibus. Então, a nossa luta é constante. A gente tem que ter força, coragem e perseverança. E é isso que eu tento mostrar dentro da minha literatura. Mostrar que o que é o ser humano negro? É uma pessoa com seus sonhos, com as suas coragens, com os seus desafios, né? E, sobretudo, é uma pessoa capaz, tá? É isso. Eu acho que eu respondi, não sei. E muito. Fantástico. Eu acho que esse espaço está sendo... Eu estou vendo aqui os comentários, tá? Então, gente, continue comentando, continue perguntando, tá? Interagindo. É isso aí. Perfeita colocação, Pituca. Vamos para a luta. Tá? Cláudio, a cultura do Mar Abaixo, né? E assim, eu dei uma pesquisada para a gente poder chegar até aqui, mas eu queria... A gente sabe que as tradições populares, né, quando elas vão se aproximando e o espaço urbano vai invadindo, né, as tradições populares têm a tendência a ou incorporar tecnologia ou morrer um pouco. Bom, como é que você está vendo isso lá na cultura do Mar Abaixo, na festa do Mar Abaixo? Você percebe que os jovens estão incorporando, né, essa tradição continua, ou você está percebendo que existe uma certa mudança, né? Parafraseando Nelson Sargento, né? Falando o samba agoniza, mas não morre. Mas como é que está lá a cultura do Mar Abaixo? Vamos aproveitar esse espaço também de fala para você falar um pouco sobre isso. E brilhante, viu, a fala que você trouxe, viu, Cláudio? Né?
Muito bacana. E até que externou realmente a dificuldade, né, com relação ao Marabaixo de passar, né, toda essa tradição, né? E até, inclusive, o Marabaixo também, escolares, né? ele vai nessa vibe aí do Nelson Sargento, agoniza, mas não morre também. Né? E assim, essa manifestação cultural, que é a manifestação afro, eu quero primeiro, a Pituca, quando ela falou, esses dias eu estive tendo algumas conversas com comunidades, com amigos de várias comunidades aqui do estado, e esses teus gibis, essas tuas historinhas vão servir. Tem que dar um jeito de chegar aqui na Amazônia, no Amapá, viu, Pituca, esses livros. Vamos fazer esse intercâmbio para compartilhar com as nossas crianças daqui do estado. Com certeza. Então, assim, e isso que a Pituca tem dito é um problema do Brasil todo, né? E a gente resolve, algumas coisas são resolvidas através das organizações, das ONGs, das organizações civis, enfim, que tem cumprido o seu papel dentro da sociedade, né? E eu conversando com o secretário da CEAFRO, que é da Secretaria Extraordinária para os Povos Afrodescendentes, ele me passa alguns números daqui do estado, por exemplo, que eu quero compartilhar, que aqui no estado são 40 comunidades quilombolas, entre certificadas e tituladas, né? Mas no estado todo são mais de 180 comunidades, né? Negras amapaenses, só no estado. Aproximadamente 64% da população declarada negra, 26 escolas quilombolas que trabalham a cultura local. Aí diz o secretário, todavia a maioria das escolas trabalham em datas específicas, como o mês de novembro, que é celebrado aqui, o mês da consciência negra, a Semana da Consciência Negra, que é celebrado, né? Como o Rio de Janeiro, eu não sei se na Bahia, o Matheus pode confirmar, que é feriado no dia 20 de novembro, né? Foi um dos estados, juntamente com o Rio de Janeiro, que é declarado esse feriado. Aí o secretário diz que o cronograma, aproximadamente 30 escolas inicialmente terão ações com participação de monitores de Marabaixo e capoeira, né? Esse é o poder público do estado. A prefeitura do local, daqui da capital de Macapá, através do INPROI, diz que nós temos cerca de 99 casas de matriz africanas dentro da capital, né? São 107 comunidades entre quilombolas tituladas, certificadas e em estudos também. Então, o que é que eu quero dizer com isso aqui também? Que, às vezes, os olhares para a Amazônia, eles voltado para o segmento dos nossos povos da floresta, mais especificamente o ribeirinho e o caboclo indígena, né? E o Amapá, ele tem essa característica diferenciada na maioria dos estados da Amazônia, por se apresentar com essa identidade também negra, né? A cultura do tambor é muito forte aqui, né? A cultura, eu dizia isso para a Pituca. Aqui nós temos escola de samba, com 10 escolas de samba, com sambódromo, com cidade do samba, a manifestação do Marabaixo e Batuque, né? Que não é só o Marabaixo, o Batuque também é celebrado aqui em rodas. A manifestação das festas juninas também é bem forte. Eu sempre digo que a cultura junina também, ela tem uma cultuação ao tambor. Quando tem quando existe o trio pé de serra, tem ali um tambor, né? E onde tem tambor tem cultura afro. Eu sempre digo isso. Então, essa mistura de culturas, elas são diferenciadas porque a 500 quilômetros daqui da capital tem o município de Oiapoque, tem uma ponte já ali que tu já chega na Europa, tu chega na Guiana Francesa, né? Tu já vive com francês, com crioulo, enfim, com outras culturas. E essas culturas que chegam, que atravessam a ponte lá do Oiapoque, vêm outros ritmos, outros tambores, outras tradições e outras manifestações, e elas se misturam todas aqui. Então, o Amapá tem essa identidade específica. E no Marabaixo, quando o Matheus pergunta dessa resistência, a gente vê muito aqui também as organizações não governamentais agindo. Por exemplo, eu posso dizer que a gente tem aqui um evento chamado Cantando Marabaixo nas escolas.
uma entidade realiza um festival de mar abaixo, né? De cantigas de mar abaixo. As cantigas são chamadas de ladrão, né? Ladrão de mar abaixo. E são festivais onde as crianças, os jovens participam, compondo os ladrões de mar abaixo, uns cantando, outros compondo, outros tocando a caixa de mar abaixo, e isso vai criando novos talentos dentro da cultura, né? Quando ocorre dentro da área urbana, em duas regiões, no bairro do Laguinho e na favela, o ciclo do mar abaixo, né? Que é uma manifestação que começa no sábado de Aleluia e vai até Corpus Christi, né? Durante esse período ocorre ladainhas, festividades, o lado lúdico, toque de tambores, enfim, são várias atividades culturais e religiosas que ocorrem durante esse período. E aí, em louvor à Santíssima Trindade e ao Divino Espírito Santo, né? E a capital, ela fica envolvida com essas atividades culturais. Isso é uma manifestação. Em novembro, a gente tem o Encontro dos Tambores, né? O que é o Encontro dos Tambores? É uma manifestação, é uma atividade cultural onde todas essas comunidades que eu passei aqui ainda há pouco, elas se encontram dentro de um espaço chamado Centro de Cultura Negra, né? Elas se encontram dentro desse espaço, cada um cultuando, fazendo as festividades de sua região, com batuque, com marabaixo, com zimba, com sairé, com vários ritmos que vêm de sua comunidade, e com louvor também a seus santos, e essa festividade ocorre em novembro, na Semana da Consciência Negra. Hoje eu tive uma conversa com a Lene Dias, que ela é lá do Igarapé do Lago, que é uma comunidade, e ela disse exatamente, aí que eu quero entrar com esse detalhe com a Pituca, que lá a dificuldade de passar para as escolas, ela se torna muito grande, mas elas conseguem fazer um gibi com a história afro para ser contada lá para as crianças, né? Fazer outras atividades lúdicas e religiosas com trabalhos voltados para as crianças. E Mazagão Velho, né? Mazagão, que que tenha datado de 1771, quando é registrada a chegada dos primeiros povos negros aqui no Amapá, né? Que vieram de Marrocos, cara, atravessaram o oceano. A cidade de Mazagão de lá veio para cá, né? Teve essa saga desse povo que veio para cá. E vieram na Guerra dos Mouros e Cristãos, que havia por lá, e vieram para cá, para a Amazônia, para dentro do coração do Amapá, e fizeram a festa de São Tiago. Essa festividade é um dos maiores teatros a céu aberto que tu pode ver na Amazônia, e ocorre aqui em Mazagão, no Amapá. E hoje as crianças fazem isso também, né? Tem a festa dos adultos, a manifestação dos adultos, e depois tem das crianças. Então, essas manifestações que ocorrem dentro de cada região, e os pais e os avós passando de geração para geração, tem sido uma das ferramentas principais para a manutenção do mar abaixo. O mar abaixo que foi registrado como patrimônio imaterial e cultural do Brasil em 2018, juntamente com o Carimbó do Pará e também o Boi-Bumbá de Parintins. Esses três foram registrados como patrimônio imaterial. E aí, esse processo de salvaguarda que encontra-se tanto o mar abaixo quanto o Carimbó e a festividade de Parintins, que são 10 anos, né, de salvaguarda, elas têm reforçado muito a identidade do povo amapaense e dessa manifestação cultural que é o mar abaixo. Isso é uma ferramenta principal, né? Já é um legado desse registro como patrimônio material que a sociedade tem feito. Eu acho assim, que a sociedade tem cumprido seu papel nesse sentido de manutenção do mar abaixo. E isso tem tido resultado muito bom dentro do Estado e de algumas comunidades. Não vou dizer todas, porque a gente ainda encontra dificuldade de chegar em uma comunidade ali, aqui, mas a gente vai resistindo. O Tiago Ribeiro está perguntando para o José Brito, como é que é o processo de escolha de conteúdo para abordagem no futuro? Como essa busca pelas culturas, muitas vezes não abordadas nos grandes veículos? Como é formada essa equipe de pesquisa?
Pois é, muito legal a pergunta do Thiago Ribeiro, estava até aqui escrevendo no chat para vocês, mandando alguns vídeos para ver se a gente consegue rodar, porque eles ilustram bem o que o Thiago está perguntando, né? Eu vou dar alguns exemplos. Os vídeos que o Futura intenta exibir nas suas grades de programação, seja via TV, seja via Futura Play, que também é uma plataforma livre, gratuita, seja via algum processo metodológico com professores, eles intentam fazer com que o professor ou o educador livre possa debater esse vídeo em sala de aula, possa debater esse vídeo fora da escola, possa debater esse vídeo com uma comunidade ribeirinha, com uma comunidade de detentos, com uma comunidade que está discutindo prevenção de gravidez na adolescência, né? Se a gente fosse um país sério, nós teríamos parado o país por causa de tantas mazelas como essa última que aconteceu nesse mês com a menina que engravidou e foi vítima de violência dos 6 aos 10 anos de idade. Então, o Futura, ele sempre promove um processo de curadoria de conteúdo que intenta valorizar a agenda de direitos e a agenda de educação inclusiva. E nessa perspectiva, nós fizemos, por exemplo, em 2017, 2018, uma reserva da faixa de programação voltada para a agenda da sustentabilidade e das comunidades tradicionais. Essa agenda, ela fez uso da lei de incentivo, ou seja, produtoras de vídeo, realizadores culturais do país inteiro tiveram acesso à ferramenta de incentivo via lei do audiovisual, e ao Futura coube a exibição de alguma dessas obras. Nós tivemos, Matheus, a oportunidade de trazer, o que eu me orgulho de dizer, talvez a maior faixa de programação do último ano voltada para essa agenda de sustentabilidade que valoriza saberes e comunidades tradicionais da televisão brasileira. A gente conseguiu produzir 10 séries, 10 obras audiovisuais em parceria com produtores do país inteiro, que falou sobre ancestralidade, que falou sobre a cultura regional de comunidades quilombolas, que falou sobre como etnias indígenas valorizam o debate sobre a terra, sobre a educação, né? Conversamos com Almir Suruí, com Maria Pancararu, com Ailton Krenak e com outras etnias que representavam como a discussão sobre os povos indígenas está avançada no território e que precisa ter, obviamente, uma contextualização. Falamos de gastronomia, falamos de crescimento desordenado, né? Algumas cidades, obviamente, vocês devem vivenciar nas regiões de vocês a questão da floresta, a questão do rio, a questão da cidade, a questão dos meios de transporte, de locomoção, né? De que maneira, num país continental, tantas questões relacionadas à geografia, ao ensino de linguagens, né? A gente teve aí, obviamente, oportunidade de mostrar curtas-metragens de regiões como, por exemplo, de São Gabriel da Cachoeira, né, o único município brasileiro com 3 línguas oficiais além do português, né, o Banil, o Nhangatu e a língua geral. Então a gente também prevê, com as contribuições que o Futura intenta oferecer à população, um pouco de diversidade. Então, não sei se a gente tem condição de rodar aqui alguns minutinhos, mas se for possível, estou vendo aqui no chat que talvez a gente tenha ali alguma oportunidade, seria muito legal ver algumas imagens como essa. Caso não seja possível, eu convido vocês para acessar a plataforma futuraplay.org, é uma plataforma gratuita, é uma plataforma que de qualquer lugar você tem o mínimo de acesso além da TV via internet, e a gente tem ali um cardápio de vídeos que podem sim serem utilizados como um reforço nos debates, né? Voltando a dizer, sem esgotar nenhuma questão, mas provocando reflexões importantes para que essas gerações que nós estamos vivenciando aí possam ter uma condição de mais informação em contexto, né? Não seria prudente aqui tentar teorizar sobre tudo isso que está acontecendo na pandemia e no país, como a Pituca falou no início, né? Vivemos numa falsa democracia dentro de uma república, né? Enfim, e aí eu devolvo a palavra para você, Matheus, para explorar o debate aqui com os nossos queridos palestrantes. Se tiver a oportunidade de rodar o vídeo, você me avisa. Sim, que eu colaboro aí. Pode rodar, vamos rodar sim o vídeo. Mas assim, antes de rodar, não sei se vai rodar agora, eu já vou fazer uma explanação aqui final, porque a gente está chegando ao finalzinho. Acho que a gente ficaria a noite inteira, né? O Zé Carlos está com o áudio. Desculpa, tá até voando o horário, né? Tá até voando. Eu olhei aqui. Estamos... Até antes, viu, Matheus? Eu queria fazer até uma observação para o Zé Brito, que eu vi no canal Futura, na questão da pesquisa, né, até para montar as lives, o Jesse Vaniva, né, no canal Futura, e naquele momento, né, ele fez menção ao Caminho de Amélia, que é uma história que vocês também, né, mostram, apresentam. E eu me recordo
que do momento que eu comecei a pesquisar, isso foi uma noite, na segunda, mudou completamente meu olhar com relação à Amazônia e à questão indígena. O quanto eu desconhecia, né, o quanto realmente eu não tinha nenhum olhar e nenhum conhecimento, né, das condições com que realmente a Amazônia, né, tem lutado, né, contra o total descaso do Brasil, contra o total descaso, né, das nossas lideranças. Né? Os complexos, com o seu complexo cultural, sua diversidade. Mas pode... Tá pronto o vídeo? Você ia falar alguma coisa, Matheus? Não, já subiu o vídeo. Vamos embora. Vamos ao vídeo. Olá, eu sou a Bela Gil, saí numa jornada pelo Brasil em busca de conhecimentos e experiências que valorizam tradições e saberes femininos. Juntos vamos entender como uma relação harmoniosa com a natureza pode contribuir para uma vida mais saudável. Ana, eu amei toda essa experiência. Acompanhe no Bela Raízes aqui no canal Futura. Bela Raízes, quarta, 9h45 da noite, no Futura. Então, quarta-feira é o dia que tem futebol nesse maravilha. país, né? Não tem, mas tem a oportunidade de, na programação do Futuro, eu convido vocês a explorar uma série de 10 programas que existem sobre sustentabilidade, meio ambiente, saberes regionais. E dando um spoiler do que vai vir aí pela programação, no dia 5 de outubro, a gente vai estrear uma nova série do programa Entrevista sobre racismo estrutural e branquitude. Então nós temos a colaboração da jornalista Karen Souza, conversamos com Silvia Almeida, com a professora Lia Weiner, tem uma série de personalidades e pesquisadores que representam muito da diversidade brasileira, falando sobre esse tema que a Pituca trouxe tão de forma importante no início da nossa transmissão. Então deixo o convite para vocês para assistirem uma série de entrevistas sobre racismo estrutural e branquitude. Então acho que é o Canal Futura com a sua contribuição para esse debate aqui. Maravilha. Todo mundo que está assistindo aí, por favor, divulguem, amplifiquem isso, tá? Para que todos assistam. A gente está chegando ao final, infelizmente, né? A gente está... Aí o tempo passou voando. E eu queria fazer na verdade, propor um desafio aqui, para a gente poder condensar aí, tipo, 1 minuto e meio, uma fala de encerramento de cada um. Voltando ao tema, tá, da transmissão cultural, a gente está falando do papel da escola. A gente sabe que a escola, né, tem um papel bem forte na formação da identidade cultural. E também puxando aí um pouquinho o meu academicês, vai pegar o Bauman, né, que fala muito sobre o mundo líquido, né, que acaba tornando um indivíduo sem, assim, bem fluido, tá? Um indivíduo sem identidade fixa. E aí eu levanto essa questão. Vocês acham que realmente vocês estão enxergando estratégias educacionais para a transmissão cultural, tá? Para que a gente tenha, para que a criança, né, para que o estudante, ele se enxergue, tá, como ser participante de um determinado grupo, de uma determinada cultura, ou vocês não enxergam, tá, essas estratégias? E o que poderia ser feito? Então, fico como jogo assim, uma pergunta, um desafio para vocês colocarem aí 1 minuto e meio, para a gente poder encerrar esse debate. Mas, né, deixar aberto, que esse debate nunca se encerra, né? Não, vou começar aqui que eu já aproveito para agradecer vocês, tá? Então, assim, muito obrigado, Zé Carlos. Eu que agradeço. Deus, Pituca, um prazer ter você aqui. Cláudio, obrigado. Eu acho que essa pergunta, Matheus, não se resolve em 1 minuto e meio. Eu acho que a gente realmente tem aqui a possibilidade de... Então, vou deixar só uma reflexão para a gente. Eu acho que, assim, para se fazer isso, a gente deve combater desigualdade e a gente deve combater o racismo, a gente deve combater justamente as faltas de perspectivas de boa parte da população. Então, para começar a debater papel de professor, tem que escutar o professor. Conheçam o professor.
A gente fala muito sobre os professores, conheça um professor, fale com um professor, com uma professora, escute uma professora e, obviamente, amplie a possibilidade de acesso à cultura desde cedo. Então, como foi muito falado aqui, existe uma visão eurocêntrica do Brasil e existe a visão que a gente precisa ampliar na sociedade sobre diversidade e as nossas tradições, e as tradições de toda a população brasileira. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Aqui, e um prazer imenso estar com vocês numa discussão tão importante como essa. Mesmo como a Pituca falou logo no início da dela, como ela disse, a gente, nesse país democrático, né, essa falsa democracia, mas eu creio que ainda nos resta o poder do voto, cara. Eu acho que é fundamental, nós estamos numa eleição, vamos entrar num processo de eleição agora, né, onde a população, o povo deve continuar acreditando, né, nas perspectivas, nas possibilidades, porque essa ferramenta do voto, ela ainda consegue transformar, bastando, como a Pituca colocou anteriormente, com todas as dificuldades que tem de acesso à informação, à verdadeira informação da nossa história, de tudo que acontece, que vem acontecendo, mas eu creio que conseguindo as organizações, as entidades, enfim, conseguirem colocar para a opinião pública, colocar para a população que a importância do voto, e quem saber votar, não é só ir votar, em quem votar, porque é uma eleição onde a gente vai ter mais essa proximidade aqui, né? Vai ser essa eleição assim, mais assim. E aí o vereador, que é o fiscal, vai estar mais perto, é o político que está mais perto do povo, né? Ali, e aí a partir daí eu acho que também seria uma das ferramentas, quando bem escolhido, um político em defesa desses pontos que o Matheus colocou. Eu acredito muito nisso. Pituca? Bem, realmente é difícil responder essa pergunta assim, né? Mas eu vejo que tudo passa pelo poder, a política e o poder, né? Temos que mudar esse mecanismo de implantação das coisas, né? A gente temos que mudar a nossa estrutura, né? Quando a gente muda a estrutura, quando a gente realmente implanta a democracia, quando a gente implantar de fato os direitos e os deveres dos cidadãos iguais e dentro de uma equidade, a gente consegue mudar. Não sei quando, a gente está caminhando lentamente, né? Mas acredito que o poder da mídia hoje, a internet, que você aperta um botão e você está em contato com o mundo, está ajudando esse processo brasileiro, né? A gente está começando a caminhar, né? Ainda falta muito. Eu queria deixar uma pergunta para todos vocês, uma reflexão, né? Encerrando a minha fala, agradecendo muito ao José Carlos, obrigado. A Jean Antônio, adorei dividir com vocês, com o Matheus, com você, o Zé Brito, amei conhecê-los, né? E sim, precisando dos meus livros, entre em contato, que a gente dá um jeito de enviar. Eu só queria deixar uma reflexão, né? Nós somos um país de extensão continental, né? Multicultural, né? E sabemos que a escola é o caminho para a formação desta pluralidade cultural. Sendo o Brasil um aluno,
como que se daria a educação dentro da nossa estrutura hoje? Como seria o Brasil sendo esse aluno? Espero que a gente consiga, partindo desta resposta, a gente vai começar a mudar o nosso sistema educacional. Agradeço demais a participação e dividir com vocês esse espaço, gente. Gente, assim, só para finalizar, foi um prazer imenso estar com todos vocês. Eu não os conhecia, mas eu queria dar os parabéns e desejar que vocês continuem sendo esses agentes transformadores. Aproveito também para dizer, tá, que dentro, eu sempre falo que a gente precisa mudar por dentro. Os espaços lá do IBMR estão abertos, tá? Vocês têm um espaço livre de fala, tá? Então, Zé Carlos, se possível, depois pode dar os meus contatos, o que vocês precisarem lá, tá? Temos espaço de fala, por favor. Então, eu queria agradecer todos vocês, né, e dizer que, particularmente, foi um prazer muito grande compartilhar esse momento. Queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que fez pergunta, todo mundo que assistiu. A ideia é viralizar, tá? A Cristina, a Andréia, a Alessandra, todo mundo que está participando aqui desse momento, que foi muito, muito, muito bom. Eu acho que ficam muitas reflexões, acho que a proposta é essa, ficarem muitas reflexões, e tá, daqui a 30 segundos, não é isso, Zé Carlos? Sim. Já vai começar a próxima, então quem está assistindo, fica por aí, né? A gente já vamos entrar não troca de canal, não troca de canal, então... Não saiam daí, só precisamos desconectar para o pessoal subir, que o pessoal não está conseguindo subir. A todos, muito obrigado, um abração, e precisamos sair para o pessoal entrar. Aquele abraço, obrigado. Olha, foi melhor que a gente pensava, hein? Beijo, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Valeu.